Uhum. E aí, vamos começar? Então, meus irmãos, nós vamos começar agora a nossa segunda palestra. Nós vamos tratar agora da segunda reforma escocesa, tá? Na primeira reforma teria muito mais para falar, mas como eu adiantei muitas coisas para vocês, né, os documentos, depois o pastor Guilherme vai compartilhar com vocês os slides, tá? Aí vocês podem dar uma lida. Compartilhei o canal lá do YouTube da nossa escola para o pastor Renato, depois ele compartilha com vocês, e também o nosso site, caso vocês quiserem se aprofundar mais nesses assuntos, né? Então nós trabalhamos bastante com a teologia histórica e também com a filosofia, tá? A filosofia cristã, tanto antiga como também algumas mais modernas. E hoje nós vamos ver de onde vem o nome Covenanter, tá? Então, que é conhecido como Segunda Reforma Escocesa, que vai durar de 1661 a 1688. Então, o que a gente, vou tentar aqui falar tudo, mesmo que passe um pouquinho, né? Acho que vai passar um pouquinho do nosso horário. Nós vamos ver o que é o Pacto Nacional, a coroação de Charles II, a restauração da monarquia, as expulsões, os conventículos, a rebelião, o ato de indulgência, as batalhas de Drumcog e Bothwell Bridge, os Cameronianos e os tempos da matança, Alexander Piden, o profeta do pacto, tá? Ele é conhecido mesmo como o profeta presbiteriano, e James Henwick, que é o último dos mártires. Então nós vamos ver o que é o Pacto Nacional, tá? Então aqui algumas imagens, assinando aqui esse documento importantíssimo, tá? Para quem quer seguir uma linha mais presbiteriana. Para nós entendermos o que é o Pacto Nacional de 1638, a gente tem que voltar um ano antes, em 1637. O que acontecia aqui na Escócia? Nós vimos na nossa primeira palestra, a reforma, ela avança com John Knox. Ela avança e a Escócia se torna um país cristão. Podemos usar historicamente e teologicamente como uma teocracia. Uma nação, a segunda nação após Israel, né? Somente Israel foi uma teocracia, e a Escócia, por quê? Porque a Escócia ela é governada por Cristo e por sua palavra, como eu expliquei, tanto o Estado como a igreja, certo? E aí ela avança, só que quando Jaime VI da Escócia se torna o Jaime I da Inglaterra, ele unifica as coroas e ele passa a usar aquela ideia do direito divino dos reis. Então ele começa a querer dominar a igreja também. Ele via que a igreja anglicana era de domínio do rei e queria dominar também a Escócia. Então surgem alguns documentos, algumas perseguições. Aquilo que John Knox falou aconteceu, um pouco de fermento leveda toda a massa. Alguns papistas foram tomando espaço na assembleia da igreja e também no poder político. Então a reforma ela continuou a ter uma queda, né? Começou nesse impasse, lutas, muito sangue derramado, mártires. E aí o que acontece? Começou uma imposição da religião ali, o anglicanismo. Era obrigado você ser anglicano, e a perseguição aos presbiterianos. Aí surge uma senhora chamada Jane Gates, né? E o que levou a igreja da Escócia? Quem foi essa Jane Gates? Né? Janet, conhecida como Jane Gates, ela viveu de 1600 a 1660, ela tinha 60 anos, ela foi uma comerciante escocesa de Edimburgo, que supostamente jogou um banquinho na cabeça do ministro na catedral de St. Giles, em objeção
ao primeiro uso público da versão revisada da Igreja da Escócia do Livro de Oração Comum, o Livro de Oração Escocês de 1637, tá? Então, o que era o Livro de Oração Comum? Eram regras estabelecidas que a igreja deveria fazer, conforme a vontade do rei e ali dos seus bispos. E esse ato da Jane Gates é considerado como tendo desencadeado um motim que levou à Guerra dos Três Reinos, que incluíram também a Guerra Civil Inglesa. Uma senhora jogou um banquinho, esse banquinho aqui, ó, tripé, que eles sentavam na igreja, jogou na cabeça de um ministro, do ministro anglicano, está lá no Museu de Edimburgo, tá? É esse banquinho aí, ó. Você vai lá, está lá. Você pode procurar lá no nosso canal do YouTube, ou no canal Reformed Scotland, do Matthew Vaughan. Ele trata um pouquinho da história da Escócia, ele vai lá no museu e mostra isso aqui para vocês. Quando me perguntam o que você acha do livro de oração comum, eu só mostro essa foto. No dia 23 de julho de 1637, então na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, Jim Haney, ele tentou ler o livro de oração pela primeira vez. Com isso, uma mulher, então chamada Jane Gates, pegou o banquinho que estava sentado e jogou na cabeça dele e gritou: "Diabo, ousa rezar uma missa em meus ouvidos?" Então o tumulto eclodiu, com mais pessoas gritando e jogando bancos antes dele sair do prédio. Foi expulso da igreja, esse bispo. E no dia seguinte, então, o conselho privado que governava a Escócia proibiu que se falasse contra o governo ou contra o livro de oração comum, sob pena de morte. Olha aí, eles já querendo impor ali a sua vontade, quase uma ditadura. Só que devido a essa oposição, eles também ordenaram que o livro de orações não fosse utilizado até que o rei Carlos I, em Londres, fosse informado dessa situação. Aqui o Jaime I da Inglaterra, que é o Jaime VI da Escócia, já havia morrido, o trono passou para Carlos I, que é o rei que vai ser decapitado, tá? Só para a gente entender um pouquinho dentro do contexto histórico. Então, o que vai acontecer? Foram apresentados ao conselho privado muitos protestos e petições contra o livro de orações, condenando-o por conter erros e por ter sido imposto à igreja sem a aprovação de uma Assembleia Geral do Parlamento. Então, o povo costumado a dar ali a sua opinião, dentro ali do presbiterianismo, foi proibido. Então, era imposto a eles essas doutrinas, né? E muitas doutrinas papistas, né? Que eram consideradas heréticas por eles. E em 1638 houve uma assembleia em Glasgow, que é conhecida como a primeira Assembleia Geral, livre, da Igreja da Escócia. Em 36 anos, ela teve lugar em Glasgow, em novembro, com nomes como Alexander Henderson, que eu vou falar para ele dele mais à frente, como moderador, e o Rarinston, que é o Archibald Johnston, né, que ajudou a redigir o Pacto Nacional como o secretário. E a Assembleia ela vai dar início a uma reforma completa na igreja, que é o marco da Segunda Reforma Escocesa. O que eles vão declarar aqui legais? Os 5 artigos de Perth, que eram artigos feitos por Jaime VI, que você tinha que ajoelhar para receber o sacramento, né? Você vai ver isso muito na Igreja Católica, eles ajoelham, né? Mas por que que eles falam para ajoelhar? Por que os reformadores eram contra? Por causa da ideia de transubstanciação. O Wilhelm Abrekel, ele tem um artigo, né, um holandês, um reformador holandês, que ele fala, é uma adoração ao Deus pão, um Deus letra minúscula. Eles eram contra, porque para eles o pão ali se transforma no corpo de Cristo. Então, se você está se ajoelhando, você está se ajoelhando a um ídolo, a um pão, a um objeto que não é o Deus verdadeiro. E também se ajoelhando, se submetendo ao governo do rei. Então, eles impunham isso. Os artigos de Perth também, o batismo, né, porque se você não batizasse as crianças, era pagão, né? Então tinha que batizar e não precisava mais batizar na igreja, podia batizar também de forma particular, e diversos outras doutrinas que tinham um caráter bem papista. O livro dos cânones, o livro de oração comum e o próprio sistema de governo episcopal, tá? Eles também rejeitavam isso. A Assembleia também ignorou as tentativas do comissário do rei para dissolver a Assembleia
Só que o rei Carlos, ele já se preparava para a guerra. Ele não ia aceitar uma rejeição tão clara de sua autoridade, a guerrear contra os escoceses. Só que o Carlos I ele já estava perdendo ali um certo prestígio pelos seus próprios compatriotas, né? Porque ele só queria dinheiro, ele tinha que bancar o exército, ele tinha um poder ali que ele podia dissolver o parlamento, e os barões queriam que não, né? Que aí, depois dessas guerras é que vai surgir na Inglaterra que o rei reina, mas não governa. O rei ele não pode tomar nenhuma decisão sem que passe por um parlamento. É uma monarquia constitucional. Até então aqui não havia isso. Então o rei ele julgava, ele criava leis, ele impunha a sua vontade. E isso vai entrar em guerra com os barões, os homens mais ricos e poderosos da Inglaterra, que financiavam ali as suas guerras. E houve também, nesse período, conhecida como a Primeira Guerra dos Bispos, que pouco depois do Pacto Nacional ser assinado, o rei Carlos I ele começou a se preparar a guerra contra os Covenanters, tá? Os pactuantes, os presbiterianos. Ele estava então determinado a retomar o seu controle sobre a igreja escocesa. E em julho de 1638, ambos os lados estavam a armar-se abertamente para a guerra. E Carlos I ele vai passar o resto do ano de 1638 a ganhar tempo até o seu exército estar pronto. E as ações da Assembleia Geral, lá em Glasgow, em novembro, tornaram a guerra ainda mais certa. Os Covenanters, eles conseguiram que Alexander Henderson escrevesse em defesa da sua resistência ao rei, mas continuaram a tentar alternativas pacíficas, como o recurso ao parlamento inglês, né? Eles não queriam entrar em guerra com o seu próprio rei, porque se o rei aceitasse a igreja como ela era, os Covenanters eles jurariam defender o rei, que é o que eles vão fazer, mas o rei ele não quis, ele quis controlar. Então eles achavam o seguinte, que o rei estava usurpando um poder que não era dele, de governar a igreja, que somente uma pessoa tem o direito de governar, e é Cristo e sua palavra. Então as primeiras batalhas tiveram lugar em fevereiro, já em 1639, e em março os Covenanters capturaram o castelo de Edimburgo, sem disparar um tiro, depois de rebentarem com o portão exterior. E poucas pessoas na Inglaterra também estavam interessadas numa guerra com a Escócia. E o rei aqui, ele já havia dificuldades em reunir ali um exército grande para guerrear contra os escoceses. Os Covenanters também tiveram essa mesma dificuldade em reunir um exército abastecido e treinado, porque a maioria ali não eram soldados. Eram camponeses, homens do campo ou duques, barões, né? Haviam poucos ali treinados na guerra. Não é? Mas eles conseguiram reunir muitos entusiasmados com a causa, a defesa da coroa de Cristo. Por isso que vem essa frase, né? Pela coroa de Cristo e pelo pacto, é uma bandeira, né? Que eles vão defender. E em junho, os Covenanters forçaram o rei a concordar com o Tratado de Berwick. E como parte desse tratado, o rei concordou em permitir uma Assembleia Geral livre, sem a interferência do rei. Voltando um pouquinho, antes da primeira reforma, essas assembleias só poderiam ser feitas com permissão do rei. Então, agora uma Assembleia livre era um grande avanço. Eles não precisavam da autorização do rei para se reunirem, para tratarem de assuntos da igreja. E todos os futuros assuntos religiosos seriam decididos pelas assembleias das igrejas e os assuntos civis no parlamento, a separação, como eu já havia falado para vocês. E contextualizando mais ainda, voltando um pouquinho, em 1581, ainda no período da primeira reforma, surge a segunda confissão de fé, também é conhecida como Confissão do Rei, ou como também Pacto Nacional, onde o rei, o Jaime VI, ele aceitou o presbiterianismo como a religião oficial da Escócia. Também afirmaram os atos do parlamento, que repudiavam o romanismo, e confirmaram uma igreja reformada. E houve protesto contra os modos estranhos de adoração, a missa católica, né? Os presbiterianos não a aceitavam. Em 28 de fevereiro de 1638, foi quando foi assinado o Pacto Nacional. Mais de 60 mil pessoas se reuniram em Greyfriars, em Edimburgo, né, à frente da igreja, para assinar esse pacto.
Segundo alguns historiadores, houve ali um grande avivamento, houve um derramar ali do Espírito Santo do Senhor naquelas pessoas. Pasmem, que as pessoas caíam no chão, confessando os seus pecados, choravam arrependidas. Dizem, alguns são mais polêmicos, que eles entravam até em êxtase. Tamanha era a presença de Deus, era como se fosse a presença de Deus palpável. Alguns relatam que foi igual quando Salomão inaugurou o templo, diz que a glória do Senhor desceu, que era até palpável, eles não suportavam. Aconteceu isso na Escócia. Então muitas pessoas choravam, alegres, cantavam, assinaram o pacto, e muitos assinaram até com sangue, jurando dar suas vidas pela coroa de Cristo. Cópias desse documento foram espalhadas por toda a Escócia, onde se formou uma igreja e uma nação unida, afirmando o que a primeira reforma já havia feito: uma nação cristã, uma nação reformada, com Cristo como seu cabeça. Alexander Henderson foi o homem ali do momento, né? Ele foi coautor do Pacto Nacional, ele foi também moderador da Assembleia Geral da Escócia. A prelazia foi derrubada. O que é a prelazia? É muito conhecido hoje como, a gente vai estudar história, com o feudalismo. Quem lembra do feudalismo na época da escola, né? Havia um senhor feudal, que ele tinha uma grande posse de terras, e pessoas que trabalhavam ali para ele. E sempre nessas terras feudais havia o quê? Uma capela, uma igreja. O que a prelazia ela ensinava, ou conhecido também como patrocínio? O dono dessa terra, né, o senhor feudal é quem escolhia o ministro. E sempre o senhor feudal era próximo do rei. Então o rei é quem indicava. Sempre alguns escoceses diziam, John Knox vai dizer isso, que eram parentes vagabundos. O que é o parente vagabundo? Não quer saber de nada da vida. Vou lá estudar no seminário e vou ser pastor, vou ser o bispo da igreja, ganhar um alto salário e viver uma vida dissoluta, porque eles não tinham uma vida de piedade. John Knox, ele usa essas expressões mesmo, irmão. Bispos vagabundos, eram bêbados, adúlteros, devassos, sempre eram um amigo próximo do rei. Aquilo, o toma lá da cá, né? Aquele jogo político, indica fulano, aí o bispo era sempre escolhido desse senhor feudal, e geralmente o bispo ele tinha doutrinas que eram contrárias àquilo que o povo acreditava, então nunca dava certo. Então a retirada da prelazia, onde o povo, nas assembleias, poderiam escolher os seus próprios ministros, é um avanço, e não simplesmente um ministro que era um adúltero, um bêbado, um ladrão e corrupto, governar a igreja. Então a prelazia foi derrubada. O Alexander Henderson também ele foi um comissário em Westminster, tá? Onde os ingleses, nesse mesmo período, em 1643, chamam os escoceses, vão mais ou menos 11 entre ministros e presbíteros, né, e anciãos, que vão influenciar a Assembleia de Westminster. E com Alexander Henderson conseguiu 20 anos de paz, onde a reforma ela é estabelecida. Nesse mesmo período, né, depois desses 20 anos, surge a coroação de Charles II, que conhecido também como um rei pactuante. Ele foi um covenanter, sabiam? Até ser coroado. Depois que assumiu o poder, ele se volta contra os covenanters. Nesse período, a última coroação na Escócia, os escoceses eles recusaram aceitar Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, ele também marchou contra a Escócia, ele quis impor ali o congregacionalismo, né? Ele levou seu exército lá, eles guerrearam, porque Carlos I foi decapitado, né? Oliver Cromwell assumiu o poder, só que os escoceses nunca aceitaram. Eles aceitaram Charles II, que foi coroado pelos escoceses. E aí os escoceses entraram em guerra com Oliver Cromwell. Oliver Cromwell marcham, né? Charles II ele assina o Pacto Nacional, todas as exigências lá, ele concorda, e o coroaram em Scone, lá na Escócia. Só que o que aconteceu? Nesse período, houve debates dentro dos próprios pactuantes, né? Um grupo chamado de resolutores. Eles eram mais pragmáticos ao aceitar o rei. O que são esses resolutores? Os resolutores, nessa discussão aí de você ser confessional ou não, seria o seguinte, vou tentar explicar aqui em termos bem claros. Você vai aceitar um membro,
aqui na Igreja Batista, ele ia aqui, ó, nós cremos dessa forma. Aí ele fala o seguinte, assim, ó, mas eu não aceito aí o batismo de vocês. Vou dar uma pincelada aí. Aí o Guilherme, que é o pastor titular, ele fala assim, mas não tem problema, isso é nosso. Aí outros falam, não, tem que assinar tudo. E aí, aceita. Só que os resolutores, eles acreditavam que o pacto nacional, ele não deveria ser tão subscrito tão estritamente. Já outros não, tem que subscrever para fazer parte do nosso exército. E aí houve uma disputa entre eles, tá? Só para vocês entenderem quem são esses resolutores. Nesse período surge também um ministro chamado Hugh Binning, onde ele vai desenvolver uma filosofia estritamente calvinista e escocesa. E ele dizia o seguinte, ele vai escrever um tratado sobre o amor cristão, onde ele dizia que ele se entristecia com essa guerra entre os seus irmãos, porque tanto os pactuantes mais estritos e os resolutores menos estritos, ele considerava como seus irmãos. Então houve uma briga entre eles, né? Os pactuantes, eles insistiam nessa interpretação mais rigorosa, você tem que subscrever tudo, senão a gente não vai te aceitar. E outros diziam, não, a gente aceita, né? Tem algumas ressalvas, tal, beleza. Mas ambos pregavam o mesmo evangelho, mas tinham essas perspectivas diferentes. Só que no exército Covenanter, isso vai ser um problema, tá? Vai ser um problema para eles. Surge a batalha de Dunbar, em 3 de setembro de 1650, onde os escoceses, eles vão guerrear contra o exército de Oliver Cromwell, e Cromwell ele sai vitorioso, né? As forças escocesas do general David Leslie são derrotadas, e Carlos II ele tem que fugir, ele foge para não ser capturado, porque ele era o rei da dinastia Stuart, ele tinha direito, né, da coroa. O usurpador tardio, como eram chamavam o Cromwell, ele era amplamente considerado com suspeita e impiedade. Então, sob o seu protetorado, a igreja escocesa até floresceu, né? E o Smiley diz o seguinte, que o homem que, mais do que qualquer outro, ajudou a garantir para a terra esse sabatismo de piedade, foi mal compreendido, resistido e denunciado. É uma das contradições lamentáveis e pungentes, que por mais que o Cromwell queria impor, foi onde a igreja também mais cresceu, né? Porque no meio das perseguições é onde nós mostramos verdadeiramente se somos crentes ou não, no meio das provações, né? E alguns diziam que tinham que aceitar e outros não. Esse é que causou a divisão. Os resolutores, uns começaram a aceitar, outros já não aceitavam. E aí o que acontece? Oliver Cromwell ele morre, o seu filho assume, não faz um bom governo, e o próprio povo inglês e escocês clama pela volta da monarquia, clama pela volta de Charles II, e ele é novamente coroado em 29 de maio de 1660, ele era amante das artes, e se provou ser uma pessoa imoral, excessivamente extravagante, irreligioso, e determinado a vingar os escoceses que o fizeram assinar o pacto. Ele se torna inimigo número 1 dos próprios Covenanters. Porque quando ele é coroado, o seu sogro, um homem muito rico, um dos homens mais poderosos da Escócia naquela época, chamado Marquês de Argyll, ele era casado com a filha dele, o coroa ele novamente, e fala para ele, lembra que você jurou o pacto nacional, que para ele foi uma afronta. Tanto quando ele assume o poder, no outro dia, a primeira pessoa que ele mandou prender foi o seu próprio sogro, e mandou decapitar. Porque o Argyll era um grande inimigo, ele era muito poderoso, e tomou todas as suas terras. Ele ficou um bom tempo preso e depois foi decapitado, tá? Então, a partir daí, em 1661 em diante, começou a perseguição das tropas do rei com os escoceses. E aí que vai surgir a bandeira azul, daí que vai surgir o nome Covenanters. Nesse período também vai surgir as expulsões, os conventículos que são... eles são expulsos da igreja, mais de 400 ministros são expulsos, porque não querem aceitar o rei, então eles sofrem dura perseguição, eles perdem seu salário, que trabalhavam integralmente, perdem suas casas, são expulsos, perdem toda a sua vida, e eles vão se reunir nos campos, é lá que eles fazem batismos, a ceia do Senhor é nos campos, e os diáconos ficavam armados
protegendo os homens, as mulheres e as crianças contra as tropas do rei. E surge essa grande perseguição. Você era forçado a ir para a igreja anglicana, a igreja do rei. Se você não fosse, você perdia seus bens e até pagava multa. E se soubessem que você deu água para algum covenanter, você também era preso e até morto, tá? Então, nesse período surgem essas expulsões. O Carlos, o que ele começa a fazer? Ele começa a pegar apoiadores escolhidos a dedo pela coroa. Não é assim, por exemplo, no nosso país, um novo presidente ele assume, ele vai escolher quem? Seus ministros. Eu quero esse, quero esse. Ele não vai chamar alguém que é contra os seus pensamentos, ele vai chamar o quê? Aliados. Eu vou lá no parlamento, eu vou chamar pessoas próximas, que vão me favorecer. Então ele começa a fazer isso, escolher a dedo, pessoas ali do seu cotidiano. O pacto nacional, infelizmente, não tinha muitos apoiadores entre a aristocracia inglesa e nem nesse período escocesa, né, de homens com grande poder ali financeiro. E aí essa divisão impediu a igreja de fornecer liderança entre os resolutores e os mais estritos. Houve também o juramento de fidelidade, que violava a consciência. Nesse período vai surgir Samuel Rutherford, com o seu livro Lex Rex, recomendo vocês lerem, ou se quiserem vir estudar comigo, sobre política cristã reformada, tá? Também o George Gillespie, ele vai escrever contra as cerimônias do Papa inglês, que ele vai refutar os bispos anglicanos, que escreveram tratados, mas que isso violava a consciência, isso seria pecado. Você sabe que aquilo é errado, mas o rei te impõe por medo de prisão, você tinha que aceitar aquilo ali. Vão surgir muitas pessoas escrevendo e sendo perseguidos também. Na Escócia, infelizmente, o presbiterianismo ele é derrubado e de novo volta a prelazia. Volta a uma igreja anglicana, tá? Um governo ali do rei, só que as igrejas vazias, não havia membros na igreja, por isso que eles começam a perseguir. E a monarquia absolutista foi estabelecida, o direito divino dos reis. Então eles diziam isso, e o Rutherford vai escrever contra isso. E o Rutherford, interessante, os argumentos dele são fantásticos. Ele vai dizer o seguinte: quem que escolhe o rei? O governo ali, ele é meio que abstrato. Ele usa muita filosofia, ele usa muito categorias, né? Então você tem que conhecer um pouquinho desses termos. Tá lá, o governo existe, foi Deus que estabeleceu, mas por que o fulano pode ser rei e o outro não? Qual a diferença? E ele vai argumentar o seguinte, que isso é uma escolha de Deus, de tal pessoa, e também uma aceitação do povo, né? Então ele vai usar textos bíblicos, no caso de Saul, no próprio Davi e outros, né? Há uma aceitação do povo. E o rei, ele é servo do povo, não o povo serve do rei. Então, vai dar bases aí para as grandes repúblicas e democracias também. Hoje, por exemplo, nós vivemos no nosso país que fala que é uma democracia, mas não. Nós servimos as autoridades, né? Com altos impostos, cobranças e não sei o que mais. E é diferente. Biblicamente falando, são as autoridades, elas estão lá para proteger o povo, eles que devem nos servir. Então, John Knox vai defender isso, Alexander Henderson vai defender isso, e o Samuel Rutherford no Lex Rex. Aqui ele escreve, Lex Rex, o Lord Harrison, que é o Archibald Johnston também, ele também teve um mandado de morte para ele, então Rutherford vai ter que fugir, ele fica preso, onde ele escreve cartas devocionais fantásticas. O Lord Harrison é o Archibald Johnston, tá? Ele também foge. James Guthrie também foi um pregador franco, também foi perseguido e morto. E o Conde de Argyll, né? Que também foi perseguido. O nobre Covenanter também foi morto. O Alexander Campbell, que é o Marquês de Argyll, ele morreu em 27 de maio de 1661, que era sogro do rei Carlos II. Ele dizia o seguinte: é dever de todo cristão ser leal. No entanto, penso que a ordem das coisas deve ser observada. A religião não deve estar no barco, mas no navio. E o James Guthrie morre também no mês de junho de 1661. Ele escreve As Causas da Ira de Deus contra a Escócia. É um tratado fantástico. Não tem no nosso idioma, mas nós estamos traduzindo e futuramente vamos lançar. Ele é conhecido por essa frase, né? Os pactos devem e ainda serão o renascimento da Escócia. Ele sempre dizia isso.
Vamos voltar aos pactos, vamos voltar aos pactos. Quer falar algo? Então, primeiro ele fala, todo dever do cristão deve ser leal, ou seja, viver realmente aquilo que você crê, né? Porque um barco, ele vai usar o seguinte, o barco é pequeno, o barco não tem muita estrutura, o barco ele é fácil para afundar, agora no navio não, o navio ele tem toda a estrutura, ele é muito mais fortalecido, então ele está dizendo o seguinte, que você deve ser leal e viver aquilo que você crê, né? Não ser só da boca para fora, porque o que está em jogo aqui, quando começa as perseguições, surgem os cristãos nominais, né? Muitos, eles fogem, eles abandonam o barco é fácil de você abandonar, agora o navio não, o navio é diferente, então é mais ou menos isso, é você ser fiel naquilo que você crê. O Harriet Stewart Mentrith, ele diz o seguinte, puseram-lhe sua cabeça o Marquês de Argyle, como eu falei que ele era muito poderoso, ele foi decapitado, aí puseram sua cabeça num portão, para mostrar o que acontece com quem que se levanta o rei, era muito comum isso. Vocês já viram aquele filme lá, O Coração Valente, com Mel Gibson? É na época lá do Robert Bruce, no século XIII, eles esquartejavam e colocavam um pedaço para cada cidade que se rebelou contra o rei, para mostrar, ó o fim aí, ó, quem se levanta contra o rei, ó o fim, ó, é morto e esquartejado. Com o Argyle, não foi diferente, então colocaram sua cabeça ali, para queimar no ar do verão, e os meses passavam, e a neve branca do inverno caía sobre o seu fino cabelo verde, e ainda o mesmo olhar que ele usava em sua morte está selado em sua testa, o olhar de quem sofreu muito, mas cujas dores terminaram agora. E sabe o que é fantástico nesses homens? É que eles não temiam a morte. Se você olhar toda a biografia desses homens, desses mártires, é como se eles tinham uma visão da glória de Deus. Eles iam e falavam, hoje eu vou me encontrar com o meu Salvador. Eles tinham essa certeza. Muitos tentaram ali lutar, tentando dar um jeito de tirar aquela condenação, e muitos diziam, não, hoje eu vou participar de uma ceia que é eterna. Esse mundo eu já fiz a minha função, o meu trabalho para o rei, hoje eu vou estar com ele para sempre. Eles não tinham medo de morrer, e é fantástico. Um livro que nós traduzimos, a minha esposa estava fazendo as correções, e eu pegava ela chorando. Eu falei, mas por que você está chorando? Ela falou, nossa, as histórias aqui é fantástico, porque eles usam um teor de poesia, e aí você para e pensa assim, será que eu sou cristão de verdade? Leia a biografia, será que eu teria coragem do que esses homens tiveram? Então assim, é algo que impacta as nossas vidas. Então eles não tinham medo da morte, né? Eles tinham essa certeza para onde eles iriam. Aí mais aqui, o Archibald Campbell, numa carta à sua nora, na véspera de sua execução, ele dizia, que direi neste grande dia do Senhor, em que no meio de uma nuvem encontrei um belo raio do sol? Não posso desejar mais nada para ti, a não ser que o Senhor te conforte e te ilumine como me ilumina a mim, e te dê o mesmo sentimento do seu amor ao permanecer no mundo, tal como eu estou a sair dele. Então essa ele deixou essa frase, sua nora, porque a sua filha foi proibida de ir visitá-lo, né? Ela era mulher do rei, foi proibida, mas a sua nora ia lá, levava comida, ele velho, mais ou menos uns 80 anos lá, preso, encarcerado, aguardando a sua execução. Houve um arcebispo, um homem, o arcebispo Sharp, ele também fez parte nesse período dos governantes, e depois ele traiu, né? Ele traiu o pacto, e ele dizia o seguinte, o Robert Douglas sobre ele, James, estou a ver que vai empenhar-se, vejo que estais lúcido, sereis o bispo de St. Andrews, tomai-o e amaldiçoai a Deus com ele. O rei ofereceu algumas coisas para ele se tornar bispo, né? Em St. Andrews, lembra que eu falei que St. Andrews era o poder ali da Escócia, né? Uma universidade, então havia muito poder, muito dinheiro envolvido, ele aceitou, em troca, trair os governantes, né? Dizer onde eles estavam escondidos, nas cavernas, nas florestas, e ele fez isso em troca desse episcopado, né? De ter esse poder agora. Então ele trai ali os governantes. Em 1662, é o período o ano que os ministros são expulsos. Eles tinham até 1º de novembro para pedir o patrocínio do bispo local. Então, para eles ficarem com o seu salário, o seu trabalho na igreja, eles tinham que pedir autorização para o bispo local, né?
que tomava conta ali de tal região. É se humilhar ali mesmo. Muitos fizeram isso, outros não. Outros entendiam que isso seria uma traição ao pacto com Cristo. Então, no frio do inverno, mais de 400 ministros deixaram suas paróquias. Foram encontrados os homens mais inadequados para os substituir. Como eu falei, os bispos não tinham uma vida de piedade, eles eram corruptos, ladrões, bêbados e adúlteros. Em julho de 1663, os atos das milhas escocesas exigiam que os ministros expulsos residissem a não menos de 6 milhas de suas paróquias, ou seja, bem longe, vai morar bem longe daqui. Por quê? Eles poderiam voltar e fazer a cabeça de muitas pessoas na igreja ao seu favor. Então eles tinham que mudar, toda a sua vida ali acabava, eles tinham que morar para bem longe. E surgiu James Guthrie, aquele que foi morto, não é? O James Guthrie de Fenwick, que foi um grande interesse dos cristãos. Ele foi expulso em 1664 pelo coadjutor de Calder e seus soldados. Ele pregou sobre, mas em mim está o meu auxílio, né? Ele pregava fielmente as Escrituras. E é aí que surgem os conventículos, que são os campos, onde eles se encontravam, se reuniam para adorar o Senhor, onde ministravam ali a ceia, batizavam, expunham a palavra do Senhor, estavam ali em comunhão, né? Porque eles tinham sido expulsos da igreja, não havia mais lugares para eles, não tinham lugar para adorar o Senhor, conforme eles entendiam que as Escrituras ensinavam. Houve também punições injustas, né, nesse período pelo conselho privado, que era um conselho do rei. O que eles viram? Que mesmo assim, você vê, né, o diabo, Satanás, ele tenta impedir o avanço do evangelho, mas ele não consegue. Expulsaram os ministros fiéis, colocaram ministros infiéis, mas mesmo assim a reforma estava expandindo, né? A igreja não tinha pessoas. As pessoas eram obrigadas a virem à igreja, né? Hoje, imagine você, soldados invadiam suas casas, vai para a igreja, à força, porque o povo não queria fazer parte daquilo. E o que aconteceu? Eles emitiram um documento, que o Estado, querendo controlar ali também, proibindo qualquer pregador que não tivesse a licença do conselho privado, que era feito de bispos e magistrados, né? Então, se você fosse pego, mas eu tenho o documento aqui. Então beleza, pode pregar. Se não tem o documento, cadeia, preso e possivelmente executado. Houve também uma sedição de dar um pedaço de pão a um pregador sem licença. Você era proibido de dar pão para eles, porque eles não tinham mais salários, eles não tinham o que comer, até mesmo um copo d'água. Então havia perseguição nisso aí também. As mulheres governantes dos ministros e do povo eram chicoteadas publicamente, eram estupradas, mortas. O rei Carlos II, ele contratou mercenários, ele deu liberdade para os soldados fazerem o que quiserem, sem punição da lei. Então eles estupravam, matavam, extorquiam, colocavam as pessoas no fogo para roubar eles, enfim, faziam coisas, diversas atrocidades. Um rapaz nesse período foi marcado no rosto, e alguns foram enviados para plantações estrangeiras ou vendidos como escravos, nas colônias norte-americanas ou em outros lugares também. Os covenanters e mulheres eram presos e vendidos como escravos por não jurarem ao rei. Também teve a batalha de Rullion Green, nesse campo, né? Dá para ver aí um pouquinho essa imagem, é um lugar bem aberto lá na Escócia. Houve uma batalha entre o exército do rei e também os covenanters. Então, é conhecida como a batalha e a pós-matança. Os covenanters, eles foram liderados por um coronel chamado Wallace, mas eles foram derrotados, porque eles não tinham muito treinamento, não tinham como treinar, não tinham armas. Dessa batalha, alguns se renderam com promessa de misericórdia. Se rendem, que ninguém vai matar vocês. O bispo Sharp, aquele que traiu aos covenanters, assegurou de que não haveria misericórdia. Ele matou todos. No caminho que desse campo, de Rullion Green, até a masmorra, ele foi matando um por um, com tiros na cabeça. E os que sobraram, aleatoriamente, foram para as masmorras, foram presos, eram torturados e até mortos, né, de fome, frio. Então, o Sharp, ele foi uma pessoa bem ruim mesmo. Outros, como o capitão Peyton, escaparam e lutaram no futuro, né? Alguns conseguiram ficar vivos para reunir forças para lutar contra
as tropas do rei. E o ato de indulgência? O que é esse ato de indulgência? A ascensão de Lauderdale ao poder, tá? É o John Maitland, é o primeiro duque de Lauderdale, foi o Lorde Presidente do Conselho Privado Escocês. Ele foi membro da Assembleia de Westminster, profundamente leal a Carlos I, e o regime escocês foi considerado demasiado severo após Rullion Green, porque eles mataram os sobreviventes sem misericórdia. Hoje isso é caracterizado como crimes de guerra. E a partir de 1667, ele tornou-se o governante virtual da Escócia. E ganhou um breve alívio para os governantes, né? E conseguiu ali trazer um pouco... ele foi um grande político, podemos assim dizer, né? Ele começou tanto a favorecer o rei, mas como também favorecer os governantes. Então, tiveram ali um pacificador, né? Então, ele foi importante ali nesse período. E as indulgências de 1669 a 1672, onde os ministros do pacto, o Lauderdale conseguiu convencer o rei, né, para o rei se consolidar no poder, a fazer o quê? Um documento. Os ministros do pacto, os presbiterianos, eles poderiam voltar, eles poderiam assumir suas paróquias, né, sem a licença do bispo. Só que eles estavam limitados à sua própria paróquia, eles não poderiam pregar em outro lugar. E aí foi criado esse ministério de 2 níveis, tá? Então, esse ministério, ele tinha que ficar... Havia os bispos, né, que pregavam em todas, e eles deixaram esses presbiterianos pregarem, mas só na sua paróquia. Ou seja, havia uma certa limitação, tá? Havia uma certa limitação. 42 aceitaram essa estipulação. E outra coisa mais, o que você vai pregar? Você não poderia falar mal do governo, não poderia falar das crenças que o rei acreditava. Então, assim, isso era totalmente limitado. Só que muitos não aderiram a isso, porque não era a liberdade pela qual eles lutaram, não era a liberdade pela qual muitos homens antes já haviam dado a sua vida. E aí surge uma nova brecha entre os governantes, né? Alguns queriam voltar para suas casas, para suas famílias, e outros não. E o poder do rei só foi aumentando, que se tornou uma supremacia eclesiástica, né? O rei, ele comanda a igreja. E ele teve uma milícia de 20.000 soldados ao seu dispor. O Maitland, ao escrever a Carlos II, diz o seguinte: nunca o rei foi tão absoluto como vossa majestade na pobre e velha Escócia. E também houve uma lei, o que o rei cria em 1670, que vai proibir os conventículos, que eram os cultos no campo. Então, assim, ele quer acabar com tudo. Ou vocês vêm debaixo da minha autoridade, ou vocês vão ser tudo preso e morto. O que acontece nesse documento? Os ministros que recusassem as indulgências eram proibidos de orar e pregar, exceto nas suas próprias casas, ali no culto familiar. Os infratores seriam encarcerados até concordarem em cumprir a lei, sob pena de serem deportados. Os que comparecessem eram multados. Aqueles que cedessem as suas casas para uma reunião privada seriam multados em dobro. Se abrir sua casa para um culto, por exemplo, não podia, você ia pagar uma multa altíssima. Os que pregassem fora de casa seriam executados. 30 libras de multa por prender um ministro e a promessa de perdão por assassiná-lo. Então, qualquer um podia matar um ministro presbiteriano. Então, é como se fosse um indigente. Né? Hoje você pode dar voz de prisão para a pessoa que está vendo roubando, lá não. Se você visse o ministro e está pregando fora da casa dele, você podia ir lá matar, você ainda receber um dinheiro e não ia ser culpado. E muitas multas foram impostas a todos os que não comparecessem aos serviços paroquiais, ou seja, você era obrigado a ir na igreja, né? Senão você pagava uma multa altíssima. Em 1670, um conventículo de Dunfermline foi o primeiro a contratar soldados armados como guardas para proteger das tropas do rei. O pregador foi John Blackadder, e 3.200 pessoas receberam a comunhão. E o Blackadder viajou muito nas suas pregações, correndo risco de morte, tá? Viajando no meio do sol, chuva, pântanos, sem nada, só com a sua Bíblia ali e com a roupa do corpo. Ele acabou ser preso e foi enviado para Bass Rock, que era um presídio numa rocha. É difícil você fugir, mas teve alguns que conseguiram fugir,
porque também vão dizer por um ato milagroso da providência divina, tá? Mas era numa rocha, ninguém fugia, não era comum fugir dessa prisão. É mais ou menos aqui, ó, dá para os irmãos verem, ó, Bass Rock, é uma rocha e a prisão lá no meio, ó. Era um confinamento no Mar do Norte para os Covenanters. De 1673 e 1687 foi onde mais recebeu pessoas, que nesse período também é conhecido como o Killing Times, em inglês, que é tempos de matança, onde o rei está matando adoidado, né? O exército também. O John Blackadder, ele morreria nesse local, passou 4 anos e meio nesse rochedo. Outros prisioneiros famosos, como Alexander Peden, que é o que foge, Alexander Shields e Robert Trail, também ficaram prisioneiros aqui nesse presídio. E a batalha de Drunkle e Bothwell Bridge, também é importantíssimo também para nós, né? É conhecido como tempos desesperados e medidas terríveis. A batalha entre os Covenanters e as tropas do rei. Em 3 de maio de 1679, houve um assassinato, né? Arcebispo Sharp, ele foi cercado e foi morto. Foi brutalmente assassinado, né? Então ele pagou ali com a sua morte tantas pessoas pela sua traição, né, ao pacto, a Cristo, assim ele entendia os presbiterianos, e por tantas pessoas inocentes que morreram debaixo ali das suas mãos ali, né, que ele deu ordens para matar, né? O rei tinha dado um acesso livre a ele para fazer o que ele quiser. O pregador John Wellwood profetizou ao arcebispo: a sua vida perversa está agora perto do fim, e a sua morte será súbita e sangrenta, e foi o que aconteceu. Sharp, ele ia obter a assinatura do rei para uma nova lei que suprimisse mais ainda os conventículos. E um grupo de 12 partidários do pacto, 12 Covenanters, parou a carruagem em Magus Moor, perto de St. Andrews, e assassinaram Sharp em frente à sua filha. Mataram ele brutalmente pelos seus crimes que ele havia cometido entre os escoceses. Em 29 de maio de 1679, houve outra batalha de Hutterglen. 70 Covenanters, liderados por alguns que tinham assassinado o arcebispo. Também foi no dia da restauração do rei. Eles queimaram os atos do parlamento e o conselho privado. Então eles queimaram todos os documentos que eles acharam, que impediam ali o culto deles, eles tacaram fogo. E também denunciaram o governo como um governo ali absolutista, um governo opressor, um governo maldoso, um governo que oprimia ali o evangelho de Cristo. Surgiu aqui também um homem chamado John Graham de Claverhouse, também um mercenário, tá? Ele foi um soldado que combateu muito na Europa. Ele foi contratado pelo rei Carlos II, onde com ele começam os tempos da matança. Ele matava as pessoas cruelmente. Ele foi o capitão dos Dragões, que era um grupo de soldados mercenários, onde eles trancavam as pessoas dentro das igrejas e tacavam fogo ali em todo mundo. Naquele filme lá, O Patriota, vocês viram? Que também é com o Mel Gibson. Um soldado, ele vê que ele está perdendo a batalha, ele entra em contato com a autoridade, pede poder para fazer o que ele quiser. Se o rei quer vencer a guerra, a gente não pode cumprir leis. Ele prende todo mundo lá, mata até a nora lá do ator, do personagem lá, do que é o Mel Gibson, e coloca todo mundo, homens, mulheres e crianças, e matavam queimados, sem dó, tá? Sem dó, matavam mesmo. E ele dedicou-se a erradicar os Covenanters no sudoeste da Escócia. Então, quem ele perseguia, se ele pegasse alguém cantando salmos, orando como os Covenanters, era morto. Tem a história do John Brown, que ele mata na frente de sua esposa e filhos. Que isso, olha que interessante, foi profetizado por Alexander Peden, no dia que ele fez o casamento de John Brown com a sua esposa. Ele disse a ela que era para ela aproveitar o seu marido enquanto ela tem tempo, porque logo ele seria retirado dela. Ele usa uma expressão que ela iria usar o lenço de linho dela, que elas usavam aqueles lenços, né, a cobertura, né, o head covering, para pregar, ela usa para juntar os pedaços do cérebro dele e juntar na cabeça, e com ele aqui chorando. E o mais interessante ainda, Alexander Peden está a milhas de distância. Ele tem uma impressão de que o seu amigo
e ele diz: o melhor cristão que eu já conheci foi morto e não havia ninguém para consolar a sua esposa. Alexander Peden já velho. Então são histórias magníficas, irmãos, que vale a pena ler. Então o Claverhouse ele foi enviado para enfrentar os Covenanters em Hutterglen, uma batalha de frente a frente. Também houve a batalha de Drumcrog em 1º de junho de 1670, tá? Onde tem esse... esqueci o nome agora. É um cemitério aqui, tá? Muitos corpos estão enterrados. Você vai lá na Escócia, você vai ver o túmulo dessas pessoas. É uma questão até cultural, diferente para nós. Geralmente o brasileiro vai lá no dia de finados, né? A pessoa fala: está idolatrando, a pessoa morreu. Mas lá não, eles prestam honra. Eles não cultuam os mortos. Eles prestam honra aos seus antepassados. Então tem túmulos. Esses são túmulos de pessoas que deram suas vidas. Então faz parte da história da Escócia, essas pessoas. E aí, passou algum tempo, essas perseguições, mortes, houve um crescimento e mais divisão. O exército do pacto, ele cresceu de 250 pessoas para 6.000 em 6 semanas. O Sir Robert Hamilton, era o líder, recusou a comunhão com qualquer um que permitisse a comunhão com ministros indulgentes. Os ministros indulgentes eram aqueles que aceitaram a indulgência de pregar debaixo da autoridade do rei, mas depois quiseram se alinhar. Ele falou que não, nós não vamos aceitá-los, porque vocês traíram o pacto. E pregadores como John Welsh discordavam, né? O John Welsh aqui não é o mesmo genro de John Knox, aqui, se eu não me engano, é o neto ou filho dele, tá? John Welsh também foi um homem importantíssimo na primeira reforma, genro de John Knox. E os recém-chegados ao exército tinham que se declarar a favor do pacto. E aí houve um debate, que azeda a atmosfera do acampamento. E aí, podem ou não? Mas eles aceitaram o rei, agora estão voltando conosco, como é que vai fazer? Houve um pouquinho de divisão entre eles, tá? Aqui eu vou passar aqui um pouquinho só. São túmulos aqui também, ó. Só para eu voltar. São túmulos, tá? Aqui está em inglês aqui, mas não foi traduzido, porque são fotos, né? A ponte de Drumcrog, ó, mais túmulos, a batalha de Bothwell Bridge, tem monumentos lá, tá? Tem monumentos. Opa, a prisão Covenanter, né? A prisão de Greyfriars, onde 1.200 pessoas sem abrigo foram detidos durante 4 meses, e muitos foram libertados mediante uma promessa de nunca mais voltarem à revolta armada, mesmo assim debaixo do controle estatal. 257 pessoas foram deportadas, onde o navio afundou e 46 sobreviveram. Os Cameronianos, muito importante também, nós sabemos isso, e o tempo de matança, o Killing Times. Os Cameronianos foram um exército que se formou. Aqui está em inglês. Era para estar em português. Eu acho que eu passei o slide errado, não foi traduzido. Que falha. Deixa eu ver aqui, tá? Não é esse aqui não, acho que eu mandei o errado. Não, tá certo, ó. Opa. Mas quem sabe ler inglês aqui, ó, quiser traduzir, peraí, passei aqui. Que um erro de tradução. Então, a batalha de Bothwell Bridge, né, ela vai silenciar um pouco os Covenanters, né, porque eles estavam entusiasmados ali, eles acharam que iam vencer aquela batalha e acabaram perdendo. Muitos tiveram que fugir e muitos outros foram mortos. Mas mesmo assim, continuaram, os que ficaram vivos continuaram essa empreitada em defesa ali do pacto. E surge um homem, um ministro, conhecido como o Leão do Pacto, Richard Cameron. Ele foi um pregador, revolucionário, servo de Deus, e os seus seguidores são chamados de Cameronianos, que até mais ou menos no século XIX tinha esse exército, não era um exército assim armado, mas nominalmente reconhecido pela nação da Escócia, por mais uma questão cultural e histórica. No dia do poder do sol, quando a rede do evangelho foi lançada no lado direito do navio, então uma grande corrente de almas perecíveis foi efetivamente capturadas. Patrick Walker descrevendo a conversão de Richard Cameron. O Patrick Walker, ele escreveu alguns livros, ele foi testemunha ocular desses fatos sobrenaturais que aconteceram entre os governantes. Então ele escreveu um livro chamado 6 Santos do Pacto, e ele andou junto com Richard Cameron, Alexander Peden, ele viu. E sabe por que muitos os reformados modernos criticam esses relatos
sobrenaturais, porque Patrick Walker, ele não era uma pessoa acadêmica, ele não era letrado, ele era uma simples pessoa que começou a anotar tudo que ele via. E depois de outros historiadores mais formados, foram perceber que apesar de tinham erros de gramática, ele não era uma pessoa assim muito bem letrada, todos os fatos que ele escreveu, a precisão histórica, são fidedignas. Também Robert Woodrow, também foi um outro historiador Covenanter, né? Teve o seu pai, foi um Covenanter, ele também escreveu um livro da história da Escócia, e também um livro, são 4 livros sobre as histórias notáveis das providências entre os cristãos e ministros presbiterianos, onde ele vai descrever muita coisa que a mente moderna hoje não iria aceitar, e não aceitam, né? Que eu acredito é mais questão de incredulidade do que aceitar aquilo que Deus fez nesse período. Então, Patrick Walker, ele foi um historiador, tá? Então, ele escreve muita coisa nesse período que aconteceu, tá? Com Richard Cameron. Nós também vamos lançar futuramente. A ordenação feita pelo reverendo McWard, na Holanda, porque o Richard Cameron, como ele se tornou uma pessoa indesejada, e não havia mais presbitério, não tinha como ser ordenado às pessoas, né? A necessidade de ordenação, ele foi para a Holanda, e ele foi ordenado lá por ministros reformados, tá? E diz o seguinte, o próprio Patrick Walker, Richard, o estandarte público do Evangelho está caído na Escócia, e eu sei alguma coisa da mente do Senhor. Vós sois chamados a passar pelas vossas provações diante de nós, e ir para a casa e erguer o estandarte caído e exibi-lo perante o mundo. Aqui está a cabeça de um fiel ministro de Jesus Cristo, que perderá a mesma para o interesse do mestre. Também relatam como uma profecia, porque ele foi capturado e foi também decapitado. Tudo que falaram aqui aconteceu com Richard Cameron. Ele começa o seu ministério, ele é importantíssimo para nós entendermos os pactuantes, em outubro de 1679, né? Onde ele prega, não quereis vir a mim para terdes de vida. O homem é como um esconderijo contra o vento, alguma de suas frases dentro desse sermão. Ele também escreve a declaração de Sankhar, ou Sankhar, né? Que está no português, que é uma declaração onde ele traz de volta os princípios do pacto, não é? E uma luta contra o rei, não é? Passa a ser um documento assim, confessional dos cameronianos, porque os covenantes eles estavam sendo diminuídos, tá? Eles estavam morrendo, então foi surgindo um pequeno grupo. E nesse período, por que ele escreve isso? Onde ele declara guerra. Aqui com os cameronianos, os covenantes tomam a frente mesmo e declaram guerra ao rei. Ao aniversário lá da ponte de Bothwell Bridge, 20 homens armados, liderados por Richard e o irmão Michael, vão à luta e declaram guerra a Carlos II. Eles diziam o seguinte, que Carlos II era um tirano usurpador, inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua causa e dos pactos. Também aqui está em inglês, não foi traduzido. Em Armós também, ali também é túmulo, né? Onde Cameron foi decapitado e sua cabeça e suas mãos expostas em Edimburgo. Ele foi morto com 32 anos. Dizia, Michael, vem, vamos lutar até o fim, pois este é o dia em que eu desejei a morte pela qual eu orei, para morrer lutando contra os inimigos do Senhor. Este é o dia em que receberemos a coroa. Richard Cameron, na sua última batalha contra o rei, onde ele é preso e decapitado. Que eu vou passar aqui. Nesse período também surge um nome também, Donald Cargill, né? Ele foi um pregador fiel dos campos, no mesmo período que Richard Cameron. Nasceu em Perthshire, né, em 1619, e foi ordenado em 1655. Também foi expulso, ele faz parte dos mais antigos, né, ele foi expulso da sua paróquia em Glasgow, e foi um pregador do pacto durante 2 décadas. Ele redigiu a declaração de Queensferry, também é uma outra declaração importantíssima para quem quer conhecer os princípios do pacto. Então ele foi um ministro covenanter, que lutou, deu sua vida por esses princípios do Pacto Nacional e da Liga Solene Aliança, para estabelecer e defender o presbiterianismo. O Donald Cargill é conhecido por excomungar em Torwood, em 1680, o rei Carlos II, James, Duque de York e outros perseguidores dos Covenanters. Então ele é conhecido, ele excomungou. Em seu sermão ele diz o seguinte, olha que interessante,
Eu, sendo um ministro de Jesus Cristo, e tendo a autoridade dele, em seu nome, por seu Espírito, excomungo, expulso da verdadeira igreja e entrego a Satanás, Carlos II, com base nesses motivos. Primeiro, sua zombaria de Deus. Segundo, seu grande perjúrio. Terceiro, sua rescisão de todas as leis para estabelecer a reforma. Quarto, seu comando de exércitos para destruir o povo do Senhor. 5, por ser um inimigo dos verdadeiros protestantes. 6, sua concessão de remissão e perdão aos assassinos. 7, seus adultérios. E ele diz mais aqui, duplicou aqui. Ele, portanto, aventurou, né, sua reputação e a sua autoridade. Alguns historiadores descrevem que ele traz uma profecia. E ele proferiu em seu sermão no sábado seguinte: todos esses homens, se esses homens morrerem como a morte normal dos homens, então Deus não falou por mim. E o que aconteceu? O rei Carlos foi envenenado, o duque de York morreu delirando sobre sua enfermidade, Mackenzie morreu com sangue escorrendo de muitas partes do seu corpo, uma hemorragia, o duque de Malmö foi executado, Dalzell morreu enquanto bebia, sem aviso prévio. Esse Dalzell parece que morreu com o seu próprio vômito, de tão bêbado que ele estava, morreu com o próprio vômito. O Lauderdale se afundou em loucura na velhice, devido à indulgência excessiva, e o Duque de Rothes passou para a eternidade em desespero, ficou louco. Ou seja, o que ele falou no sermão aconteceu, mais uma vez. Então a profecia teve seu terrível cumprimento até o último homem, e é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Quem escreve isso é um ministro presbiteriano covenanta, já do século XVIII, o J.C. McPheeters, em seu livro Sketches of the Covenants. Tá? Então, não só eu que estou falando, são ministros presbiterianos e descrevem que esses homens foram profetas do pacto. Tá? Falavam coisas pela causa do pacto que aconteceram literalmente. Esse pregador de campo, o Donald Cargill, ele era apaixonado pelo seu mestre. E ele diz o seguinte: desde que dobrei os joelhos para orar com sinceridade, nunca me atrevi a pregar e a orar com os meus dons, né? Ou aqui talentos. E quando o meu coração não é afetado e não sai com a minha boca, sempre pensei que era a altura de o deixar. O que não sai do meu coração, tenho pouca esperança de que eu chegue ao coração dos outros. Interessante, né? Nós estávamos falando de pregação. Então, ele, antes de qualquer pregação, ele tinha que orar com sinceridade. E nunca pregar sem oração, porque ele entendia que ele poderia estar pregando coisas da sua cabeça. Aquilo que não sai do seu coração não vai chegar no coração dos outros. Ele diz mais: foi observado por alguns que, tanto em família como em segredo, se sentava sempre direito sobre os joelhos, sem se apoiar em nada, com as mãos levantadas, e alguns repararam que morreu da mesma maneira, com a corda ensanguentada ao pescoço, né? Hoje dificilmente você vê um ministro reformado se ajoelhar, orar, e nós acompanhamos alguns ministros nos Estados Unidos e na Escócia, que seguem essa linha Covenanter. Até falei com o pastor Guilherme, quem vê vai pensar que são pastores pentecostais, de levantar as mãos para o alto, e você vê ali a piedade, o fervor que esses homens têm, né? Porque geralmente, irmãos, eu falo, eu tenho que tecer críticas. Conversa aí com o Guilherme abertamente. A maioria dos cultos que a gente vê hoje em igrejas reformadas, o sermão ele é frio em que sentido? Parece uma aula de teologia, não impacta as pessoas. Por quê? Se não impacta as pessoas, o que acontece? Não tem conversão, não tem avivamento. Então, aprendendo com esses homens, com os puritanos, os covenantas, podemos aplicar isso nas nossas vidas também. A orar com mais fervor, não é? A queremos sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Qual o problema nisso? Os covenantes e puritanos defendiam algo muito interessante, um Cristo experimental. Hoje não, a gente vê pregadores reformados pregam um Cristo racional. Muito pelo contrário, o Evangelho diz sobre isso. Experimentarmos Cristo, sentir a doçura de Jesus nos nossos corações. E é exatamente o que esses homens lutaram, pregavam, lutaram e morreram. A declaração de Kingsbury também ele foi conhecido como um agitador político, tá? Política cristã reformada. Não é essa política aí
que você tem que ser de esquerda ou de direita. Não, é cristã reformada, é bíblica. Ele diz o seguinte: não confiaremos mais o governo de nós mesmos e a elaboração de leis para nós a uma única pessoa, que no caso era o rei, ou sucessor linear, seus filhos, não estando nós, por Deus, como os judeus ligados a uma única família, e sendo esse tipo de governo por uma única pessoa mais suscetível de inconvenientes e mais apto de degenerar em tirania, que é o que acontece, como a triste experiência nos tem ensinado, né? O governo de uma pessoa acaba se tornando tirania. Tá, fecha aqui. Eu vou passar aqui, ó. Eu vou passar o último para a gente já encerrar. Então ele foi decapitado em 27 de julho de 1681. E ele é interessante, ele diz, ó: estou perto da posse da minha coroa, que será segura, pois bendigo o Senhor por ter me trazido até aqui, e por me fazer triunfar sobre os demônios, os homens e o pecado. Não me ferirão mais. Perdoo a todos os homens os males que me fizeram, e peço ao Senhor que perdoe aos eleitos os males que fizeram contra ele. E para nós terminarmos aqui, eu vou pegar mais 5 minutinhos, vou dar uma adiantada aqui. Aqui é o Duque de York, que é o primo do Carlos II, né, que ele vai envenenar o rei e assumir a coroa, e vai continuar a sua perseguição. É ele que perde a coroa da Inglaterra para Guilherme de Orange e para sua filha, Maria Stuart, né? Vou passar aqui mais. Morre, ó, ele ainda tem bastante aqui. Aí os tempos da matança. Para a gente resumir aqui, irmãos, porque já a gente passou um pouquinho da hora, né? Como eu falei, tem muito assunto aqui, depois eu compartilho. Deixa eu ver aqui mais, as táticas que eu já falei. Quero passar aqui só no último, o Capitão Penton, que foi martirizado, o John Brown, que eu falei também que foi morto. Aqui, mais esse. As duas Margarets também foram mortas cantando o Salmo. Elas foram amarradas numa estaca, numa maré baixa, né? E elas tinham que negar Cristo. Não, elas morreram cantando os salmos e a maré subindo, até matarem elas afogadas. Elas não negaram o seu Senhor, tá? Também é muito interessante. O Alexander Piden, vou terminar aqui porque eu falei de profeta, para depois achar assim, mas de onde que ele tirou isso aí? Que ele era conhecido. Ele usava uma máscara para não ser reconhecido, porque ele era perseguido, né, pelas suas pregações do pacto, por pregar contra o rei, pregar as verdades do Evangelho. Ele foi expulso de várias cidades, né? Ele foi expulso aqui de New Lute em 1663, né? Foi perseguido, ficou preso 4 anos e 3 meses em Basrock, depois 15 meses na prisão em Talbot de Edimburgo, ó. E lá, ó, tem monumentos, não é eu que falo, ó, tem um monumento lá, ó, Alexander Piden, Prophet of the Covenants, está lá. Todos sabem que ele era conhecido como um profeta lá. Foi o que mais falou coisas e que aconteceu, de tantas palavras e profecias que ele disse e que aconteceu, né? Ele encontrou um fazendeiro e ouviu em oração, nomeando muitas pessoas que estavam na fornalha. Ele orava por pessoas individuais. Para a gente terminar aqui, o Alexander Piden, em uma das suas fugas, o Patrick Walker, ele relata isso, ele se escondeu numa fazenda e num celeiro. E o dono dessa fazenda era um Quaker. E esse Quaker foi lá e convidou o Alexander Piden: vai ter culto aqui na minha casa, participa lá do nosso culto. E aí o Alexander Piden: não, eu estou bem aqui e tal, vou ficar aqui. Mas acabou indo. E viu lá o culto Quaker, participou assim de longe e saiu. Aí o dono da fazenda veio atrás dele: Alexander, wait. E perguntou para ele: o que você achou do nosso culto? O Alexander Piden escreve para ele assim: olha, antes me falavam que vocês serviam ao demônio. Depois que eu vi o culto de vocês, eu tenho certeza disso. Porque os Quakers, os cultos deles, eles se balançavam, né? Não tinha uma ordem litúrgica, né? Eles acreditavam que o culto tinha que ser direcionado ali no momento, sem Bíblia. Cada pessoa tinha uma revelação, uma palavra para dizer, e eles se balançavam assim. Era meio que uma bagunça. Então ele falou assim: antes eu só ouvia de falar, mas agora eu tenho certeza que vocês servem o demônio. Não servem a Deus, né? Os Quakers. E é isso, irmãos. Depois eu passo os slides lá para o Guilherme e compartilho com vocês. Alguma pergunta? Fernando? Pode.
Opa. Então, você explicou para a gente, passou essa perspectiva da parte dos presbiterianos. Porém, em paralelo a isso, né, tinham também os congregacionalistas, né, e mais adiante os batistas particulares, né. Na Assembleia de Westminster não tinha nenhum batista particular ou credo-batista ali presente, mas tinham congregacionalistas, né? Sim. Como o Thomas Goodwin, enfim. Owen, sim. Owen, acho que não sei se ele, acho que ele não estava presente na Assembleia. Como que era como que foi a visão dos Covenanters em relação a esses grupos que discordaram ali da Assembleia, que não aceitaram o que foi produzido, os documentos ali, eles tiveram uma certa discordância de alguns pontos, não da totalidade, né? Como que era essa... eles reconheciam como irmãos, reconheciam como também uma igreja autêntica, teve perseguição também contra esses grupos, como que foi nessa época? Você quer me colocar numa enrascada aqui, eu não sei se eu vou sair vivo daqui. Brincadeira. Pelo que eu já estudei, na Escócia não havia batistas e nem congregacionais, eram só presbiterianos, a maioria ali. Haviam assim grupos e católicos, né, que teve esses impasses. Como eu falei, pelo que eu vi, o que eles eram contra? Eles eram contra os papistas, eram contra os Quakers, aí tinha outros grupos, os Seekers, Schwenkfeldianos, eram seitas muito parecido com os Quakers e os anabatistas. Porque os anabatistas, eles negavam o governo político e eles negavam o batismo ali no caso infantil, né? Então eles perseguiam e os anabatistas foram perseguidos também por muitos reformadores. Então eu acredito que sim, que considerava sim irmãos, mas não concordando com as doutrinas, principalmente, porque nesse período estava surgindo ali as ideias, principalmente o pactualismo batista, vai surgir mais à frente. Eu vou usar o exemplo do Samuel Rutherford, tá? que ele escreve um tratado chamado O Exame do Arminianismo. Muita gente aí quer pegar, o Rutherford está condenando arminianos, mas não é bem por aí não. O arminianismo que eles condenavam lá, os arminianos principalmente, que eram também considerados hereges, eles negavam a Trindade, eles negavam as duas naturezas de Cristo, eles eram socinianos, abraçavam ideias de acho que é Hugo Grotius, Socino, negavam, outros grupos negavam a inspiração verbal da Escritura, justificação pela fé, a substituição penal. Então, esse grupo, arminianos, eles eram considerados hereges. É esse grupo que John Owen vai bater. Então, é muito anacronismo, apesar de eu não concordar com a doutrina arminiana, eu pegar lá o John Owen e bater agora nos arminianos que creem praticamente muito parecido. Substituição penal, justificação pela fé, Trindade, as duas naturezas de Cristo, subscreve alguns credos de Calcedônia e Nicéia. Então a gente tem que fazer esses grupos, e muitos anabatistas também negavam isso. Agora, batistas e congregacionais, sim, por quê? O que o Rutherford vai falar nesse exame do arminianismo? É aquela ideia, eu sei que os irmãos são batistas, mas como que os reformados entendem a questão do batismo? Eles não vão defender a chamada de heresia donatista, que é um debate entre Agostinho e Donato, que diz o seguinte, que o batismo que foi feito por ministros e bispos, que negaram ali as suas obrigações por causa da perseguição romana, não devem retornar à igreja. Agostinho fala que não, o batismo que eles fizeram é válido, porque muitos que vieram do catolicismo romano não são rebatizados, eles usam o mesmo batismo. Você não vai ver John Knox sendo rebatizado, nem João Calvino. Aí o que o Rutherford fala? Ele usa uma questão bem filosófica, ele faz uma diferença entre metafísica e ética, ou seja, quando é invocada a palavra da Trindade, de metafísica, lá no alto, na eternidade, é válido. Mesmo a intenção ética do pregador aqui, batizar, mesmo aqui, o pregador está batizando alguém aqui só por causa, vamos supor, por causa do dinheiro dele, está errado. Não importa a ação do coração de quem está batizando. O batismo é válido porque é invocada a Trindade. Então, nesse sentido, sim, são irmãos. Até pessoas que faziam parte de Roma, não bispos, mas pessoas mais leigas, eles consideravam como irmãos por causa disso.
Então, o que eles faziam? Oravam e pregavam para eles serem libertos do anticristo, daquelas doutrinas errôneas, porque o seu batismo para eles era válido. Então, respondendo a perguntas, consideravam como irmão, sim. Edu, pensa em 2 perguntas para fazer para o pessoal, e quem acertar, a gente vai dar um livro para cada um aí da Grande Jornada do John MacDuff. Poxa, aí você me pegou. Perguntas em que sentido? O que foi dito aqui das palestras. Então, 2 perguntas para saber se o pessoal entendeu mesmo, e quem acertar, leva o livro. Aí você me pegou. Aí eu tenho que escolher a pessoa? Não, você vai fazer a pergunta, quem responder primeiro ganha. Primeira pergunta. Qual foi o principal motivo da luta dos pactuantes, né, dos presbiterianos contra o rei? Tá fácil, hein? Eu posso ganhar o livro? Quem? Não. Acertou. Isso aí. O principal motivo é esse. Era o controle do rei na igreja, que levou eles a se revoltarem, né, se rebelarem contra isso. A segunda pergunta? A segunda pergunta, vamos lá. Os irmãos é batista, mas qual é o ponto principal, qual é a doutrina principal dos presbiterianos reformados aqui? É fácil também. Aqui, ó, reinado de Cristo sobre a igreja. Porque a teologia do pacto depende que isso. É isso aí. Pela coroa de Cristo, pelo pau. O reinado, a principal doutrina é essa. Aí, ó. Estou arrastando para o meu lado. Tem os irmãos alunos meus aqui que eu falei aqui, ó. Estou lá na Batista, os caras, nossa, vamos trazer os irmãos para cá. Amém, irmãos. Então a gente encerra aí. Tinha muito mais coisa para falar. Quem sabe no meio do ano aí eu venho aí, a gente traz outros assuntos sobre essa questão aí polêmica de dons, profecia, que é interessante. É que vocês contactem o Guilherme, e eu agradeço a Deus e o pastor Guilherme e a todos os irmãos aqui por essa oportunidade. Amém? Obrigado, Edu, pelas aulas. São tantas informações, tantos detalhes, tantas histórias, né? Mas eu acho que algumas coisas são importantes para a gente guardar disso tudo. Eu acho que a minha esposa tem uma prática, desde que a gente casou, é interessante. Todo mês de dezembro, todas as férias, ela lê uma biografia, desde que a gente casou. Ela escolhe uma biografia para ler. E é interessante porque esse contato com as biografias nos fazem sermos encorajados pelo passado, né? A gente vê o que os nossos irmãos passaram em períodos tão difíceis da história, e como eles mantiveram a fé, como eles mantiveram o fervor, como eles lutaram pela igreja, que a gente é encorajado no nosso período a lutar e a pregar e a continuar a caminhada com o evangelho com vigor. Quando a gente acha que a gente passa por problema, que a igreja tem dificuldade, que a gente passa por lutas, a gente não faz ideia do que a gente está falando quando a gente olha para a história. Então essas histórias, ainda que você saia daqui sem saber exatamente os nomes, as datas, os períodos, mas você vai sair daqui com essas histórias de homens e mulheres comuns, que muitas vezes a gente nem sabe, nem vai saber o nome nunca, mas que lutaram pela igreja, lutaram pela pureza da igreja, enfrentaram autoridades, reis, papas, pela pureza da igreja. Então, quando a gente passa pelas nossas dificuldades, que a gente se lembre disso também, né? E outra questão é o próprio fervor, né? Aquilo que ele estava falando, o próprio fervor com que essa igreja vivia, com que esses irmãos viviam, essa vida de oração, essa vida de piedade que trouxe pureza para a igreja. Não pensem que a gente vai conseguir enfrentar reis, autoridades e papas se a gente não enfrentar primeiro a nossa preguiça, a nossa procrastinação, a nossa vida de piedade. Eles só fizeram grandes coisas diante dos homens porque eles eram grandes homens diante de Deus, homens de oração, homens de piedade, homens de leitura da palavra. É isso que os fazia fortes diante dos homens, né? Quem não é fiel no pouco jamais será fiel no muito. Então a gente acha, não, quando vier perseguição, quando vier essas grandes batalhas, eu vou lá ser firme. Gente,
A igreja hoje é tão fraca porque as pessoas elas não conseguem batalhar em vida diária de oração, de leitura da palavra. Então, se nós falhamos nisso, nós falharemos muito rapidamente diante de perseguições. A gente não sabe o que o futuro nos espera, como nação, como povo, mas às vezes parece que algum tipo de perseguição vai acontecer, né? Às vezes parece que não está muito longe. Talvez não histórias como essas, mas já tem no Canadá, já tem alguns países aí, em nome do politicamente correto, querendo perseguir pastores, perseguir a verdadeira pregação da palavra. Daqui a pouco não é difícil só ter pregadores autorizados. Acho que no Canadá já tem muito isso, a gente tem isso na China, a gente tem isso em vários países, em que somente igrejas autorizadas, pastores autorizados podem pregar, e isso faz com que o evangelho seja completamente adulterado. Então que a gente ore por isso também, para que o nosso país não viva momentos assim, e que se viver, que a gente se mantenha fiel nesses momentos. Vamos orar. Senhor, obrigado por lembrarmos e conhecermos homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor e à sua palavra e que batalharam pela pureza do teu evangelho e da tua igreja. Nós somos devedores a tantos homens e mulheres que sequer conhecemos, mas que pela tua graça eles foram preservados e a tua palavra permaneceu. Nós pedimos, ó Deus, que essa fé seja a mesma fé que produza também frutos em nossas vidas. Fé inabalável, fé de piedade, fé de constância, fé de amor pelo evangelho, diante de tantas dificuldades, de tantas lutas. Que o Senhor nos permaneça na tua palavra, nos permaneça debaixo da tua graça. Preserva a tua igreja, Senhor. Essa igreja que o Senhor vem preservando há 2000 anos, que o Senhor continue preservando aqui em São Bernardo do Campo, por meio da pregação pura da tua palavra. É o que pedimos e que o Senhor leve cada um em paz e segurança de volta para sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Como ter acesso aos cursos do Edu? IBTEC. Beleza. E quando eu e o Renato começar a pregar errado aqui, pode tacar cadeira, tá? Você vê que a missão da igreja é preservar a pureza da igreja, né? Senhorinha lá... Você vê que o Datena não inovou nada, né? O diácono pode andar armado. O diácono pode andar armado.